Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou falar sobre um assunto importante que é a ganância. O texto encontra-se em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ele diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Bom, querer aquilo que nós não temos, correr atrás daquilo que nós queremos o tempo todo, ter ganância, isso pode nos prejudicar. Para ilustrar, eu vou contar uma história. Conta-se que algumas pessoas que vendem a alma para o diabo fazem isso na época da quaresma. E elas têm que fazer na época da quaresma. Elas têm que fazer o pacto com o diabo e depois sair à procura de um ovo fecundado pelo próprio diabo nas casas ou nos terrenos baldios perto da residência delas. Encontrado o pequeno ovo, elas têm que ir na primeira sexta-feira após encontrar o ovo para a primeira encruzilhada perto da casa delas com o ovo debaixo do braço esquerdo à exata meia-noite e ficar lá por alguns minutos. Passado esse tempo, elas voltam para casa e colocam o ovo dentro de um potinho de vidro com tampa na casa delas. Passados exatos 40 dias, o diabo choca esse ovo e dele nasce um pequeníssimo demônio. Esse demônio vai crescendo e a pessoa pode pedir o que ela quiser de bens materiais para ele. Ela pode pedir casas luxuosas, mansões, carros luxuosos, limousine, pode pedir para ser dona de empresas milionárias, pode pedir ouro, joias, pedras preciosas, tudo que ela pedir o demônio dá. Acontece que quando o pequeno demônio cresce e atinge a idade adulta, ele sai do pote e a pessoa morre e ele conduz a alma do dono dele para o inferno. Moral da história: não é bom ser ganancioso. Bom, esse texto que eu li, ele nos mostra algumas lições. A primeira é que nós devemos nos contentar com o que nós temos. O simples prazer de ter um teto sobre o qual morar, que nos abriga do frio, da chuva, que nos abriga do sol, ter alimento na mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, poder caminhar, poder ouvir, poder falar, são prazeres simples que a maioria das pessoas tem, mas elas não são gratas por isso. Elas ficam pensando: por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho aquilo outro? Por que eu não tenho aquilo outro? Por que o outro tem e eu não tenho? O que o outro tem que eu não tenho, que faz ele ter o que eu não tenho? Então as pessoas ficam descontentes pelo que elas têm, elas não são gratas por isso. E existem algumas pessoas aqui no mundo que não tem essas coisas básicas para sobreviver. Então, ao invés de ficar nos lamuriando, nós devemos ser gratos. A segunda lição que esse texto mostra é que quem quer ficar rico, quem quer ganancioso, cai em alguns laços. Um desses laços pode ser a infelicidade. A infelicidade é como se fosse um monstro preso numa gaiola. Você alimenta esse monstro e fica preso com ele todas as vezes que você se lamenta pelo que você não tem. Você deseja o que você não tem e fica infeliz pelo que você não tem. Você fica infeliz porque no passado você tinha o vigor da juventude que você não tem agora. Você tinha coisas, bens materiais que você não tem agora. E você olha para os outros e sente inveja do que eles têm. E você está alimentando aquele monstro e está ficando preso com ele. Você se sente infeliz, profundamente infeliz. Então, não fique se lamentando pelo que você não tem. Não fique olhando as coisas que te faltam. Seja grato. Olhe para o que você tem. Não fique se lamentando para as outras pessoas também pelo que você não tem. A terceira lição que esse texto nos mostra é que nós não devemos recorrer a meios ilícitos para conseguir aquilo que nós não temos. Os que querem ficar ricos caem em laços. O que é um laço? Um laço é um nó disfarçado de bonito. Você olha para o laço é bonito, mas o laço sempre está escondendo um nó. E o nó está prendendo alguma coisa. Nesse caso, o laço, está prendendo a pessoa a algo meio ilícito de enriquecer. Então, se você recorre a esses meios, isso pode ser prejudicial, isso pode ser nocivo, principalmente se você está acostumado a ser cristão, você está acostumado a ter um Deus bondoso, um Deus que é todo bondade, e você recorre, por exemplo, à feitiçaria para conseguir algum tipo de bem.
E na feitiçaria, as entidades que concedem benesses não são o Deus todo bondade do cristianismo. E você pode acabar sendo enganado e acabar se dando mal, acontecer alguma coisa ruim com você. Se você faz outro tipo de negócios ilícitos, isso também pode ser prejudicial no futuro. Vamos lembrar do texto que diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Vamos lembrar dessa frase e colocar o nosso coração em Deus, todo bondoso, e nas coisas, e na nossa gratidão pelo que nós temos. Amém?